Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como tenho visto muitos comentários sobre esse tema na internet e muitas pessoas que eu conheço têm vindo conversar comigo sobre esse tema também, que é a entrevista do Danilo Gentili com o Marcelo Taz no programa Provocações. Então eu resolvi falar aqui sobre esse tema, resolvi fazer um vídeo falando sobre isso, porque eu tenho visto que muitas pessoas estão criticando pra caramba o Danilo Gentili, tacando, praticamente crucificando o cara, pelo que ele falou. Não que eu acho que ele seja certo, não que eu acho que ele possa ter razão no que ele está falando, não é nada disso, não concordo com o que ele está falando, mas eu acho que a gente precisa de algumas reflexões sobre tudo isso e é o que eu vou falar no final, tá? Mas primeiro vamos falar sobre o ocorrido. No dia 22 de maio foi ao ar o programa Provocações com o Danilo Gentili, onde o Marcelo Taz fazia algumas perguntas, faz algumas provocações ao Danilo Gentili, e uma delas é questionar um post no Twitter do Danilo Gentili, que diz que ele ia dar o spoiler de um filme, e que nesse filme a loira do banheiro ia fazer mais estragos na escola do que o Paulo Freire já fez. Então, o Marcelo Taz pergunta pro Danilo Gentili o que ele quis dizer com aquilo, E aí é que começa o grande enrosco, acho, do Danilo Gentili, porque ele começa a tentar explicar ali a situação e ele vai falar que ele não concorda com Paulo Freire, que ele não gosta de Paulo Freire, blá 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 blá. E aí o Danilo Gentili fala assim, mas por que você não gosta de Paulo Freire? E aí ele vai falar que ele não gosta de Paulo Freire porque ele não gosta das pessoas que gostam de Paulo Freire. Danilo, isso é tão absurdo quanto alguém chegar e falar que não gosta de macarronada porque não gosta das pessoas que comem macarrão. Percebe? É muito absurdo você dizer um negócio desse. Enfim, tudo bem. Minha intenção aqui não é atacar o Danilo Gentili, até porque eu gostava dos programas dele. E é importante eu dizer, eu gostava, não é porque, agora ele falou mal do Paulo Freire, então eu não vou mais assistir. Não, cara, tem nada a ver. Eu acho o programa dele legal enquanto programa de entrevista, eu gosto do Danilo Gentili enquanto humorista, mas é que eu não tenho mais tempo de assistir televisão. Então aí ele fez essa declaração que, por si só, ela já foi bem complicada. Só essa declaração em si já trouxe um burburinho muito grande. Mas aí ele conseguiu piorar a declaração dele. Como que ele fez para piorar essa declaração? Ele vira e ele fala pro Taz que o Paulo Freire parece um estelionatário falando. Por exemplo, ele vira e fala, Eva viu a uva. Tá. Aí o Taz pergunta pra ele, fora essa frase, Eva viu a uva, você conhece mais alguma frase de Paulo Freire? Ele, de cabeça não, porque eu não gosto desse pensador, então eu não tenho nenhuma outra frase que eu conheça dele. Meus dedinhos. Eu não gosto dele, então eu não tenho nenhuma outra frase, mas eu posso pesquisar aqui na internet. E aí vem um outro ponto que eu também acho complicado, que é o fato de que, cara, você está questionando alguém, você não conhece, você nunca leu Paulo Freire, Danilo. Como é que você pode dizer que você não gosta de uma coisa que você não conhece? A mesma coisa quando um dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 5 anos, viram pra mim e falaram assim, pai, eu não gosto de brócolis, mas já comeu brócolis? Não. Então como é que você sabe que você não gosta de brócolis? Para gostar de brócolis, você precisa primeiro comer brócolis. Depois que você comer brócolis, você pode falar pra mim que você não gosta de brócolis. Bom, eu acho complicado você falar que você não gosta de alguma coisa, não importa o que seja, sem conhecer, tá? Mas enfim, vamos entender. Como eu falei, a minha ideia aqui não é criticar o Danilo Gentili, É até tentar conscientizar o pessoal aí para não reproduzir esse discurso do Danilo Gentili, Porque o Danilo é um cara que ele tem uma forte influência sobre as pessoas. Eu tenho alunos que adoram o Danilo Gentili, que assistem o programa dele,
e que muitas vezes reproduzem o discurso dele. E isso é o complicado, né? Eu acho que às vezes o que falta para o pessoal que está na mídia, para nós que estamos aqui, né? Enfim, mesmo que tenha poucos seguidores ou tenha muitos seguidores, né? A pessoa que está no YouTube ou que está na televisão, tem pessoas que estão assistindo ela. E essas pessoas, elas vão reproduzir esse discurso, né? Vão sair por aí falando, eu não gosto de Paulo Freire porque Eva viu a uva. Ele fala, Eva viu a uva. Que sentido tem Eva viu a uva? Mas não é bem por aí. Paulo Freire não vira numa conversa de bar e fala, gente, Eva viu a uva. E de repente alguém resolveu escrever lá, Paulo Freire disse Eva viu a uva e por isso ele é importante na educação brasileira. Não é bem assim, né? Primeiro que não foi numa conversa de bar, foi num simpósio internacional de educação. E esse simpósio, ele aconteceu, em segundo lugar, esse simpósio aconteceu no Irã. Então ele não estava, né, num bar com os amigos dele, discutindo educação, e de repente ele vira e fala, Eva viu a uva. E aí todo mundo, Paulo Freire disse Eva viu a uva. Não é bem assim. A gente precisa tomar cuidado e a gente precisa ler as informações antes de divulgá-las, tá? Então, a primeira coisa que eu queria fazer aqui era contextualizar para vocês qual que é a situação, né? Onde que Paulo Freire diz isso? Em que situação que ele fala isso? Eu vou ler para vocês a citação do Paulo Freire quando ele está falando de alfabetização. É colocar uma situação aqui que eu vou precisar ler para vocês esse trecho, tudo bem? Fala assim, imagine uma sala de aula repleta de alunos em processo de alfabetização. No início da aula, o professor escreve no quadro negro a frase, Eva viu a uva, e pede que os alunos a repitam. A ideia, explica o professor, é que a repetição do som V na frase ajude os estudantes a associarem esse som com o símbolo usado no alfabeto latino para representá-lo, no caso, a letra V. Simples, não? Bom, enfim. E aí, Paulo Freire, baseado nessa situação onde, né, você usa lá a frase Eva viu a uva, para ensinar o V para o aluno, então você quer que ele consiga entender a sonoridade do V e tudo mais, ele possa pronunciar corretamente o V, ele leia e sabe identificar que aquilo é um V. Então, nessa situação, Paulo Freire vira e fala o seguinte, não basta ler Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição social que a Eva ocupa, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Então essa é a frase de Paulo Freire. Na verdade, ele está questionando uma situação que foi colocada sobre a alfabetização. E ele responde sobre isso. E aí ele usa a frase Eva viu a uva. Ele não é, digamos que ele não é nem o autor da frase que o Danilo Gentili citou, né? Mas tudo bem. E aqui ele está falando de uma situação muito importante, que é você contextualizar a educação para o aluno, né? Quer dizer, não adianta o aluno simplesmente reproduzir uma frase, né? Reproduzir um texto escrito na lousa. Ele precisa de contextualização, ele precisa entender qual a situação, o que está acontecendo ali. Então, que a gente, enquanto professor, a gente não pode só se preocupar em fazer o aluno reproduzir uma coisa, mas a gente precisa ensinar o aluno a pensar, a serem seres pensantes. O papel da escola é sim formar cidadão. Não é da educação de casa, mas é formar cidadãos que vão respeitar normas, que vão respeitar leis, porque sim, os pais têm que sim ensinar os seus filhos a respeitar os mais velhos, a respeitar o professor, a respeitar a autoridade, a respeitar os próprios pais. Os pais têm esse trabalho sim. Isso é obrigação dos pais? Sim, eu sou pai e eu sei disso. É minha função educar meu filho. É minha função ensinar para o meu filho o que ele pode, o que ele não pode fazer, que ele tem que respeitar o limite dos outros, aonde acaba o limite dele, aonde começa o limite dos outros. É meu papel ensinar isso para o meu filho. Mas querer dizer
que a escola também não faz isso, é mentira. Porque, afinal de contas, o professor, quando está em sala de aula, ele não tem que simplesmente, né, ou enfim, a escola, né, quando o aluno está no âmbito da escola, ele também está ali para aprender a respeitar o próximo. Ele também está ali para aprender a respeitar as regras da escola. Seja a escola chamando os pais para falar, olha, seu filho não está respeitando regra, você precisa ajudar seu filho a respeitar essas regras. Ou seja, advertindo o aluno, ou seja, chamando o aluno para conversar, mas a escola faz esse papel. Mas, de novo, não é um papel da escola, fundamentalmente, mas a escola faz parte da formação do indivíduo enquanto cidadão. Porque se não for assim, não tem por que o aluno frequentar a escola, não tem por que o aluno aprender matemática, língua portuguesa, literatura, história, geografia. O aluno está ali para se formar enquanto cidadão, né? Não simplesmente para passar no vestibular, pelo amor de Deus. Bom, enfim, não é sobre isso o vídeo e eu estou começando a entrar num outro aspecto que não é o que eu quero para esse vídeo. Então, assim, Paulo Freire traz isso, que nós temos que contextualizar, temos que trazer para o contexto do aluno, né? Paulo Freire fala muito que a educação, se ela não tem o contexto, se ela não é contextualizada para a vida do aluno, ela perde valor. Eu trabalho com alunos de periferia. Vai adiantar eu trazer para eles problemas que são totalmente fora da realidade deles? Tudo bem, não que eu não possa trazê-los, né? Não que eu não possa... Tem uma coisinha aqui. Não que eu não possa e nem deva trazer para eles situações que estão fora da realidade dele, até para que eles conheçam essa realidade. Eles precisam conhecer essa realidade. Mas o ponto principal aqui é, poxa, se eu trabalho só o que está fora da realidade deles, onde que esse ensino se encaixa? Né? Paulo Freire vai falar muito da etnoeducação, né? Etnomatemática, enfim, né? Que é justamente isso, que é a educação enquadrada no conhecimento do aluno. Nós temos aí um outro problema, porque já colocando já toda a situação, muitas pessoas que eu vi que vieram me questionar sobre isso, que vieram conversar comigo sobre isso e tudo mais, ou que eu vi se manifestando e tudo mais, são pessoas que eu vi se manifestando sobre isso também, são pessoas que elas colocam bastante que elas, por exemplo, não concordam, vou dar um exemplo aqui, tá? Não concordam com a Bíblia, que elas não leem a Bíblia, porque elas não concordam com a Bíblia, ou com o cristianismo, enfim, porque ela não gosta das pessoas que seguem o cristianismo, ou porque ela não gosta das pessoas que leem a Bíblia. Pera, onde esse discurso é diferente do Danilo Gentili? Para mim é igual. Da mesma forma que é igual aquele aluno que vira e fala assim, eu não leio, eu não gosto de Karl Marx porque eu não gosto das pessoas que são marxistas. Calma, você já leu o Capital? Então é complicado você falar que você não gosta de alguma coisa. Da mesma forma que a pessoa vira e fala assim, eu não concordo com o Big Bang. Por que não? Porque eu não gosto das pessoas que concordam com o Big Bang. Calma, não é bem por aí. Você tem todo o direito de concordar ou discordar de alguma coisa. E eu quero só deixar uma coisa clara aqui, tá? Não sou marxista, apesar de ser professor, né? Porque não sei o porquê todo mundo acha que todo professor é marxista, que todo professor é de esquerda. Não sou de esquerda, não sou de direita e não vou colocar nesse vídeo qual é a minha opinião política. Enfim. Então, assim, você pode discordar livremente, você tem direito, isso faz parte da nossa liberdade de expressão. Nós podemos discordar uns dos outros, graças a Deus por isso. Ainda bem que nós podemos discordar, porque a nossa vida seria muito chata se nós tivéssemos que concordar com todo mundo o tempo todo. Nós não íamos aguentar viver nesse planeta se assim fosse. Enfim, mas para poder concordar ou discordar, a gente precisa, antes de tudo, poder conhecer. Infelizmente, o discurso que eu mais escuto é o do Danilo Gentili. É grave ele ter feito isso? É mais grave do que o cara que está criticando ele lá e blá blá blá, porque ele também às vezes repete esse mesmo discurso? É mais grave. Por que é mais grave? Porque esse cara que fala lá que não vai ler a Bíblia, ou que não concorda com o cristianismo, porque
né? Ele não gosta das pessoas que são cristãs, ou que ele não concorda com Marx, ou porque ele não concorda com o Big Bang, ou porque ele não concorda com o criacionismo, ou porque ele não gosta das pessoas que seguem tal ideologia ou tal filosofia, é sim mais grave. Por uma única razão. Uma única razão. Porque o Danilo Gentili é um cara que está na mídia. Ele é um cara que ele tá direto com... ele tem vídeo no YouTube, ele aparece na televisão, ele é um influenciador, né? Os adolescentes, os jovens reproduzem as ideias que ele fala, olham para ele e admiram. Pessoas adultas, infelizmente, às vezes vão lá, veem o que o Danilo Gentili fala, não questiona e sai postando por aí no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tudo bem, um adulto tinha que ter, no mínimo, essa noção de ir atrás da informação. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem. Então, é mais grave? É muito mais grave. Mas torna ele pior do que as outras pessoas? Torna ele pior do que eu, ou do que outra pessoa, para eu pegar, julgar, apontar meu dedo e falar... Não, não torna. Cabe a crítica a ele enquanto influenciador? Cabe a crítica a ele. Mas cabe também a reflexão das minhas atitudes. Cabe também a reflexão do que eu ando dizendo por aí. Porque se eu ando dizendo por aí que eu discordo de tal ideologia ou de tal filosofia, só porque eu não concordo com as pessoas que pensam daquela forma, só porque eu não gosto das pessoas que pensam daquela forma, enfim, eu não tenho embasamento, eu não conheço, sinceramente está complicada a situação. Eu preciso rever os meus pensamentos, rever meus ideais, porque eu preciso conhecer. Tá? Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho as minhas crenças, eu sou cristão, eu acredito no criacionismo. E aí você pega ali a quantidade de pessoas que falam, eu acredito no criacionismo, aí você fala assim, tá, e por que você não acredita no Big Bang? Aí a pessoa fala pra você, por que não? Legal. E o que diz a teoria da evolução das espécies, né? Do surgimento espontâneo da vida? Não sei. Eu só não concordo. De novo, é a mesma coisa que o meu filho, quando tinha 2 anos de idade, não queria comer brócolis, porque, não gosto de brócolis, mas nunca experimentou brócolis na vida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Fica a reflexão para vocês, para mim também essa reflexão, porque eu acho que eu também preciso rever os meus conceitos, eu preciso estar constantemente revendo os meus conceitos para que eu não caia nos mesmos erros, né, que às vezes a gente coloca aí e tudo mais, tá bom? E meu nome é Eric Proença, esse é o canal Meu Matemático Favorito, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, e por favor, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou desse vídeo, comenta o que você achou do que o Danilo Gentili falou, né? Deixa a sua opinião, porque a sua opinião é extremamente importante. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado e um forte abraço a todos. Fui!